Oi, gente, tudo bem? Estou aqui novamente para conversar com vocês. É um tema que eu acho bastante interessante e reflexivo, né? Sobre o paciente oncológico. E esse tema é um tema que vai falar sobre a importância da família, dos amigos e também da sociedade na atenção em relação a esse paciente, né? Como vocês sabem, todas as pessoas que descobrem uma doença grave ficam muito abalado emocionalmente e bastante vulnerável, né? Então, essa pessoa precisa de não só da ajuda da medicina, não só da ajuda das religiões, mas da ajuda da família, dos amigos e da sociedade em geral, né? E o paciente oncológico, ele não é diferente disso, não só do câncer de mama, de todo tipo de câncer, porque nós somos seres humanos e a gente, quando descobre que está com câncer, a gente fica mesmo como se entrasse em um túnel à busca de uma luz, né? É assim mesmo que funciona. E nesse momento é onde você precisa do apoio de todos, né? Então, o que eu gostaria de deixar claro também é que quando a gente fala desse tema da ajuda, da parte emocional, o paciente está vulnerável, quando a gente conversa, né, com os médicos e lendo muitos artigos científicos que eu fiz questão de ler, coisas oficiais mesmo, a gente percebe que isso é um fator real mesmo, né? Em qualquer idade, em qualquer situação de câncer, né? Então, não é vitimismo nenhum. E também, o que eu tô falando aqui não é uma narrativa dramática, não tem necessidade disso. É a gente dialogar, é refletir sobre o nosso papel junto a essa sociedade que tem as doenças graves e o paciente oncológico, né? E nós sabemos que tem muitas ajudas de ONGs, muitos projetos interessantíssimos no Brasil inteiro. Agora em São Paulo tem o Instituto do Câncer também, que o Dr. Fernando Maluf é um dos que está coordenando e é fantástico para ajudar as pessoas, né? Para tirar as dúvidas também. Então, é um tema que a gente precisa estar falando e eu aqui, com a minha maior humildade, quero passar para vocês também essa minha visão em relação a isso, né? Muitas vezes, quando a gente descobre a doença, no meu caso também aconteceu, né? Algumas pessoas, elas se afastam, ficam sem saber o que dizer, ficam muito mais chocadas até do que o próprio paciente. Isso ocorre, né? Ocorreu comigo também, mas eu, como paciente, eu respeitei, eu tive, assim, a humildade de esperar o momento de cada um, né? Porque cada pessoa tem o seu tempo, né? Mas eu também fui muito abençoada com a minha família toda, né? Quase toda, que alguns também ficaram receosos. Aqui, falando da família próxima, eu tive muita ajuda do meu marido, da minha filha, do meu irmão também, que está comigo sempre, da minha família de coração, as minhas irmãs me ajudaram bastante. Então eu tive essa ajuda, graças a Deus, no começo, de muitos amigos, que eu nem vou citar nomes aqui para não ser injusta, mas foram assim essenciais para que eu
eu tivesse essa força, né, para fazer o tratamento também, além da minha fé, da ciência, dos médicos, de todos, né? Então, quanto mais ajuda a gente tem, né, a gente se sente mais seguro para ir em frente, né? Quando eu estava fazendo o tratamento da quimioterapia e da radioterapia, eu conheci muitas pessoas também fazendo tratamento, né? É natural, e a gente conversa e troca as ideias ali naquele momento. E uns ficam sabendo das histórias dos outros, e eu vi assim, desde adolescente até pessoas bastante idosas, né? Fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, pessoas assim com uma força incrível, fora do comum, porque muitas delas já estavam, algumas, né, já estavam com câncer um pouco avançado, mas com uma força assim, invejável. E porque tem ajuda da família, porque tem ajuda dos amigos, e também uma força de fé muito grande, né? Então isso aí a gente percebia a positividade de cada um. Mas também eu conheci pessoas que muitas vezes não tinha coragem de fazer a sessão do tratamento naquele dia, porque estava bastante vulnerável. E eu cheguei a conversar com uma delas, uma senhora, e ela me disse que a família já não estava aceitando mais as reclamações dela por causa da doença. Então, nesse dia eu fiquei bastante emocionada, porque a gente acha que isso não acontece, mas acontece. Então, ela falou que já fazia alguns anos, né, que ela tinha feito, e depois ela teve a recidiva, e aí já estavam todos cansados, e ela começou a reclamar das dores, e falavam assim, mas a senhora já não tem mais nada, a senhora já tá bem, toca a sua vida. Começou a fazer os exames, e aí ela descobriu que a recidiva dela estava com metástase, né, no pulmão. Então, assim, é uma situação muito delicada, porque você fica pensando, nossa, por que será que as pessoas agem dessa forma, né? Então, muitas vezes, a gente não tá, né? Nós não estamos do outro lado, não sei o que passa nessa família, mas é um momento para se refletir, né? Porque mesmo assim ela estava dando continuidade ao tratamento, né? Eles estavam levando e dando apoio, mas a gente percebia assim claramente no olhar dela a tristeza, né? E isso aí é uma coisa que decai muito o paciente, né? Porque o paciente ele precisa estar bem emocionalmente, né? A mente é tudo. E esses abalos assim deixa a imunidade baixa, e muitas vezes o remédio não faz o efeito que deve, né? Então, a questão mais assim que marcou essa minha trajetória, né? Esse contato com o paciente oncológico, assim como eu, foi essa questão emocional. Das pessoas, elas sabem que ela tem o apoio da medicina, né? Que elas estão ali fazendo o tratamento, apoio dos médicos, das equipes que são preparadas para isso, mas elas têm um olhar diferenciado em relação à questão da família, a emoção voltada para a família, a ajuda da família na questão emocional, a ajuda dos amigos, a ajuda da sociedade. E quando a gente fala dessa ajuda, são pequenos gestos,
poucas palavras, né? Então, não é uma ajuda assim extraordinária que você vai ter que dispor do seu tempo para estar cuidando daquele paciente. Não, não precisa, porque normalmente já tem uma pessoa que está cuidando, né? E você vai entrar com mais algo a mais para ajudar a fortalecer esse paciente. Então, eu acredito que o primeiro passo é tratar o paciente oncológico com uma certa naturalidade, né? Falar sobre assuntos diversos, né? Quando encontrar com essa pessoa, quando telefonar, quando mandar uma mensagem, né? E na medida do possível, é importante também a pessoa, se caso o paciente quiser, né? Porque muitos pacientes não querem a parte do lazer, preferem ficar em casa, mas outros gostam, né? De estar fazendo um tratamento e estar saindo, tomando um cafezinho, né? Porque às vezes o remédio ele dá o espaço para a gente fazer isso. Às vezes não dá, gente, porque aí você fica bem abatido mesmo, aí tem que ficar em casa. Mas chega um certo momento assim que dá, então não pode esquecer daquela pessoa. Tem que falar assim: olha, vamos ali tomar um cafezinho, vamos comer uma pizza, já tá podendo? Se a pessoa falar que sim, ótimo, maravilha, então vamos lá. Porque a vida tem que continuar, né? E os efeitos dos remédios, eles são muito complicados e quando você já está nessa fase aí do cafezinho, é porque você já passou pela parte mais difícil, né? Então, aí você tem que agir, você precisa retomar a sua vida. Porque quando você está fazendo um tratamento difícil, o máximo que você consegue fazer é ouvir uma mensagem de um amigo, o amigo pedir, ou a família, né? Tô falando mais da família, que é mais próximo, propor uma ajuda. Por exemplo, tem pessoas que ficam sobrecarregadas porque às vezes o marido tem que cuidar da esposa, ou a pessoa não é casada, daí precisa de alguém para fazer uma compra de supermercado. Então você pode se oferecer para fazer essa compra, você pode levar um cachorro para passear, você pode pegar uma criança na escola, você pode ajudar a pessoa levando algo para ela comer diferente. Então, isso são gestos carinhosos que faz uma diferença enorme para o paciente. E todos aqueles pacientes que eu conversei e tenho contato com alguns, pensam assim. Então, a gente sabe das ONGs, como eu já mencionei, que tem lá todas as ajudas, mas eu tô falando do diferencial do dia a dia, né? Então, se você não sabe o que falar, você faça um gesto, né? Ah, mas eu quero falar com a pessoa, eu quero conversar, eu quero saber tudo dela da doença. Aí precisa ter um pouco de paciência, porque existe aquela pessoa que vai querer falar tudo já para você e vai ter aquela que não vai, né? E então nós, pacientes, nós temos as diferenças, né? Cada um é de um jeito. Então, dependendo de cada caso, você tenta equilibrar ali o que dá para fazer. E de preferência, que você ouça mais do que fale. Porque se a pessoa está disposta a falar sobre a doença, então você tem que ouvi-la e não ao mesmo tempo contar sobre que você está preocupado também, que você pode ter um câncer por causa disso e disso, daquilo. Não, você vai ouvir a história daquela pessoa e você vai tentar falar o menos possível, né? De preferência. Mas é que tem muita gente que não consegue.
Mas eu acho que é bem por aí o caminho, né? Você ouça e daí você fale palavras carinhosas e, e aguarde o passar do tempo para você poder estar dando a sua opinião mais forte sobre isso, né? Não seja no primeiro momento. E perguntar antes se a pessoa quer contar sobre a doença, sobre o câncer. Porque tem gente que não quer contar, né? Como eu disse. Ah, outra coisa importante. Eu tô pausando assim porque eu marquei os tópicos aqui e eu vou ter que resumir, senão o vídeo vai ficar muito longo. E como o meu vídeo é um vídeo amador, não é profissional, tá? Eu gravo ele com a maior naturalidade. E não vou cortar nada aqui, sou eu mesmo, Neuza falando. E eu acho que tem que ser dessa forma. Eu tô conversando com você aí do outro lado, como se você estivesse aqui na minha sala. E não vou usar as regras gramaticais e nem vou moldar o vídeo. Ele é um vídeo natural. Então, assim, o próximo tópico que eu marquei aqui é evitar também falar sobre as mudanças físicas da pessoa, né? É, é muito engraçado quando a gente falar sobre as mudanças físicas, primeiro questão do corpo da pessoa, que ele tem uma decaída. Quando você está na quimioterapia, fica bastante inchado, né? Por causa do remédio. E depois isso passa. E muitas vezes a gente não consegue se alimentar direito também por causa dos remédios, você vai se alimentando. Tem que ter um bom acompanhamento nutricional, mas às vezes você vai se alimentando pouco, né? Eu mesma perdi 8 quilos, então fiquei bastante magra. Então, me incomodou um pouco, sim, porque você fica, nossa, o que será que está acontecendo? Mas aí os médicos vão te orientando e isso vai melhorando no seu psicológico. Mas não é legal que as pessoas fiquem falando, nossa, como você emagreceu, você tá acabado, porque tem gente que fala assim, né? Você tá muito magra, você tá pálida, você tá. O que tá acontecendo com você? Então, assim, tá acontecendo um tratamento pesado, né? E a pessoa, naturalmente, ela vai ficar debilitada. Mas não é para você ficar falando isso, né? Sobre a questão do cabelo, o que eu mais ouvi com os colegas oncológicos como eu foi o sofrimento para poder ficar sem o cabelo. E essa questão do cabelo, ela mexe muito com o emocional de todo mundo. Eu, por exemplo, quando descobri que eu ia ficar sem os meus cabelos, né? Que eu já falei pro meu oncologista, vou ficar sem? Vai, tá bom. Então tá, então pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. Eu fui raspando aos poucos a cabeça até passar a máquina zero, porque eu falei, não quero ver cair. E eu fiquei careca e eu tratei isso, tentei, né, tratar de uma forma natural, mas mexeu bastante com a minha parte emocional. Então eu comecei a usar os turbantes, lenços, mas teve uma vez que eu falei assim, eu vou testar, eu vou até o shopping para ver, sem nada, para ver como que né, eu lido com tudo isso. E foi muito estranho, porque as pessoas ficavam todas olhando para mim, assim, parecia que eu era um ser de outro planeta, né? E isso daí me incomodou um pouco, porque eu pensei assim, eu achei que eu não fosse chamar tanta atenção, né? Antes eu tivesse feito uma tatuagem na cabeça, porque daí sim tinha um motivo, né? Mas me deu um alerta assim que eu pensei, que importa? Eles não estão sabendo do meu sofrimento, é curiosidade do ser humano ver isso e
agir dessa forma, né? Ficar olhando, então não vou deixar me afetar. E aí eu não deixei me afetar, né? Mas eu passei a usar os turbantes e os lenços, né? Então, quer dizer, já teve ali uma quebra em relação à sociedade, né? Porque a sociedade, infelizmente, ela não está preparada para lidar com certas coisas, né? E nós temos agora, semana retrasada, o que aconteceu no Oscar, né? Isso aí não precisa mais falar nada. Ali já mostra que realmente a sociedade não está preparada para tratar um doente, né? Seja lá qual for a doença dessa pessoa, com respeito, né? Então eu acho assim que a sociedade estar preparada é o respeitar ao próximo, né? Se eu não sei o que está acontecendo com aquela pessoa, então deixa ela seguir porque tem alguém que está ajudando, né? Ou então, se eu quero ajudar, eu chego e pergunto se precisa de ajuda. Mas isso daí é você olhar assim com desdém, ou você falar alguma palavra por brincadeira, para poder deixar a pessoa feliz, ou até mesmo uma piada, como foi feita lá, isso daí não é de bom tom, infelizmente. É uma situação desrespeitosa, né? Então, é evitar o máximo possível estar dando a sua opinião sobre a imagem que está esse paciente em tratamento, né? Isso é muito importante. Outra coisa que eu achei importante falar aqui também, e eu acho que está acontecendo com muita gente isso, né? E a questão do câncer, principalmente o câncer de mama, que é o que eu quero falar, que é o que eu passei, né? Então, o câncer de mama, segundo a medicina, né? Tudo que eu falo aqui, gente, eu li, eu conversei com os médicos. Não vou citar nome de ninguém, porque meu vídeo não é nessa intenção, mas vocês podem procurar, né, nas leituras científicas, que é essa fala dos tipos de câncer de mama. Então, são basicamente 5 ou 6 tipos, né? Acho que 5 tipos. E cada tipo de câncer de mama tem as suas características. Para você entender aquele tipo de câncer que você tem que ler bastante, pedir orientação dos médicos. Muitas vezes os médicos, eles falam, eles orientam você, mas eles não vão ficar te explicando item por item lá do teu exame, né? As fórmulas para falar que é aquele câncer, né? Então ele fala que tipo que é, explica mais ou menos as características e você entende aquilo e vai seguir o tratamento que ele tá te passando, né? E aí depois, durante o tratamento, as dúvidas eles vão esclarecendo, mas a parte científica mesmo, isso aí você tem que fazer uma medicina e partir por uma especialização oncológica, né, para entender a fundo. Mas o que eu fiquei sabendo mesmo é que tem, sim, isso é fato, são 5 tipos diferentes. Em cada organismo tem várias características diferentes, então eu posso ter o mesmo câncer que uma colega minha, só que em mim vai ser de um jeito, nela vai ser de outro. Então, o tratamento também ele é planejado, é um protocolo de quimioterapia, radioterapia, cirurgias, hormonoterapia e outros tratamentos novos que estão acontecendo agora. Só que esse tratamento, ele é protocolado, mas dentro deste protocolo, por exemplo, da quimioterapia, tem centenas de misturas de remédios para cada tipo, né? Então, por exemplo, a minha quimio, ela foi feita diferente da quimio de uma outra colega que estava lá no mesmo dia que eu. E ela tinha o câncer dela parecido com o meu. Então, assim, a situação é diferente.
Por isso que eu aprendi, e a gente aprende como paciente oncológico, que cada um, é único, exclusivo no tratamento. Então, quando você está conversando com esse paciente, você, de preferência, não fica comparando ele, né? Ou contando de outra pessoa que fez, olha, a pessoa fez o tratamento igual ao seu. Ah, mas ela só durou 4 anos. Não teve jeito, não teve cura. Então, isso daí já desmonta, mesmo que o paciente saiba que o tratamento dele tá bem, que tá, né, tá dando tudo certo. O fato de ouvir de um amigo, né, ou de alguém da família, uma história assim, deixa a pessoa bastante vulnerável, bastante abalada emocionalmente, né? Apesar de que a gente sabe, né, nós como pacientes oncológicos, sabemos daqueles que ficam, que vai cumprir mais um tempo aqui na vida, né? Até o dia que Deus quiser, assim como todo mundo. E sabemos daquele que a missão dele foi, né, terminou no momento que ele estava fazendo o tratamento oncológico. Então, assim, não precisa você ficar falando, né, que a pessoa tal é parecido, foi mais ou menos. Pode ser mais ou menos, mas igual é muito difícil. Isso daí eu ouvi de vários médicos, especialistas e com muitos anos na profissão. Então, por isso que eu estou afirmando aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que quebrar certos tabus, né? E evitar. Outra coisa também que acontece, mas isso aí é natural, né? Dos amigos, dar as receitas, né? Indicar um tratamento de ajuda, um tratamento natural. Tem gente que quer ajudar porque o tratamento científico, né? Ele é muito pesado, então de repente um tratamento com ervas seria mais leve. Mas eu acho que a pessoa deve evitar dar as receitas, né, caseira e esperar, pedir. O que pode acontecer assim, aconselhar o paciente a conversar com o médico dele, né? E o paciente pode conversar com o médico dele. Eu posso estar tomando um chá a mais para poder me ajudar na questão do estômago, né? Posso fazer? Aí sim, tudo bem. Mas não uma pessoa, porque eu tô falando isso porque tem gente, muita gente humilde que pega as receitas e fazem e desistem. Muitos desistem do tratamento porque acham que aquela receita vai dar certo. Isso acontece, tá? E eu ouvi histórias lá no hospital quando eu estava. O paciente me contou que ele é uma pessoa que veio do Nordeste, que lá acontece. As pessoas lá, alguns lugares, né? Quando você fala de receita, a pessoa vai pela receita caseira e larga o tratamento oncológico. E a gente sabe que a sociedade, infelizmente, tem isso. Então, seria interessante evitar, né? Sempre encaminhar e o paciente também, sempre buscar o médico. O médico é que vai orientar a sua vida para que você siga em frente, né? E aquele seu amigo, familiar, ele vai te dar o apoio emocional, esse suporte emocional aí que eu tenho falado aí desde o início do vídeo, né? Outra coisa que eu acho, assim, que a gente precisa pensar, refletir também, né? Quando você encontra a pessoa, seu amigo, né? A sua amiga, o familiar, a pessoa evitar transmitir um sentimento muito forte de emoção, no sentido assim, de angústia, né, ao paciente, tipo, você é uma pessoa maravilhosa, como foi acontecer isso com você? Por que que aconteceu? Meu Deus, eu não me conformo. Gente, nós somos humanos, né? Estamos aqui cumprindo uma jornada, cada um tem a sua jornada a cumprir
desde que nasce até o dia que morre. E nesse caminho, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente sabe o que passou, sabe o hoje, e o amanhã pertence a Deus. Então, assim, eu, como sou bastante religiosa, eu acho que quando a gente tem alguma coisa relacionada à doença, é porque Deus colocou aquilo ali para a gente refletir mais sobre a vida, para pensar mais, para deixar algum exemplo, para a gente poder não passar em branco, né? Então, o meu caso, por exemplo, a história que eu já deixei aí registrada, tinha tudo para de repente não ter, mas tinha tudo para ter, né? E eu tive o câncer, tô no tratamento, já passei pela tempestade, eu hoje me considero já, como eu disse nesse vídeo, que a gente entra num túnel buscando uma luz. Eu já me considero que eu encontrei essa luz, mas que eu preciso seguir em frente com ela e continuar o tratamento. Então, assim, não tem uma explicação muito detalhada, lógica para essa doença, o câncer, o porquê. Tem, assim, fatores, mas falar assim, relacionado ao espírito, a parte espiritual, como você é uma pessoa boa, por que aconteceu? Acontece. Pode acontecer com qualquer um de nós, tá? E eu vejo que não tem a ver com bondade, com maldade. Porque era uma pessoa que era muito ruim, que era isso, que era aquilo, por isso que passou por isso. Não, eu acho que esses fatores aí, eles podem alterar a parte emocional do paciente e, de repente, com outros fatores, surgiu uma célula cancerígena, mas não porque a pessoa fez alguma maldade, eu não acredito nisso. Então, isso é uma opinião particular minha, né? E eu acho que também é uma coisa que a gente tem que começar a refletir, né? Refletir o que falar em relação a isso para as pessoas, né? Outra coisa que eu acho assim interessante de estar falando aqui hoje, não tenha medo da doença, do câncer. Fale o nome da doença. Não tenha medo de visitar as pessoas que são seus familiares, amigos. Abrace a causa, porque nessa vida nós estamos de passagem, então a gente precisa refletir muito nessa questão. A gente não pode excluir as pessoas em qualquer situação, muito menos na questão quando a pessoa está com câncer. E eu vejo que a gente já evoluiu bastante, né? Mas no próximo vídeo eu vou falar ainda desse tema, mas como é a sociedade. Hoje eu quis passar um pouquinho de exemplo para os familiares e os amigos. E depois eu vou vou fazer um outro vídeo para a sociedade. E você que é paciente de câncer, não tenha medo. Você tenha fé, faça seu tratamento, confie nos seus médicos, que Deus e a medicina vai te dar o caminho certo. E a gente tem que seguir em frente. E a nossa jornada aqui, só Deus sabe o dia que termina. E ninguém mais.
Então, fica aqui a minha mensagem para todos os pacientes de câncer e para os familiares e amigos também. E eu quero deixar nesse vídeo, eu já falei para vocês que eu sou professora, mas acho que não falei que eu sou professora de literatura, e eu gosto de uma autora fantástica, que ela traz algumas reflexões para gente. E então vamos falar de coisas assim boas, né? Eu selecionei um trechinho aqui para falar para vocês, que eu gosto muito. O que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível é em nós. Então, o que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível é em nós. Fica para reflexão. Amar os outros é a única salvação individual que eu conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. Clarice Lispector. Um beijo. Até o próximo vídeo.